Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, começar a aula de hoje, nós vamos falar justamente da unidade 4.1, tá? Vou projetar minha tela para vocês. A gente está chegando muito próximo, né, ao encerramento da disciplina. A gente vai falar sobre os custos diretos, tá? De como gerenciar esses custos diretos na gestão de obra. Então, a gente tem conceitos valiosos que são de fundamental importância para a elaboração de um planejamento financeiro. Isso a gente tem várias técnicas de elaboração de composição de preço unitário, com CPU, composição de preço unitário, e verificaremos ainda a utilização da curva BC como ferramenta de apoio. Tá? Então, o Martins que vai falar que o custo é um desprendimento de recursos utilizado para a confecção de outro bem, enquanto despesa é o gasto necessário para que haja receita. O que ele está querendo dizer? O custo é relacionado à fabricação, gente, à produção, tá? Enquanto a despesa é relacionada a atividades de suporte, tá? Tipo, atividades administrativas. Por exemplo, o salário de um gerente comercial é uma despesa. Já o salário do gerente da fábrica é um custo. É um custo indireto, mas é um custo, tá? Bom, já os salários dos operadores de produção são custos diretos, são ligados diretamente à produção. Segundo o TCPO 2013, os custos diretos são aqueles suscetíveis a serem identificados com os bens ou serviços resultantes, ou seja, tem parcelas definidas e apropriadas a cada unidade ou lote produzido. Geralmente são apresentados por mão de obra direta, equipamentos, materiais, por exemplo, os insumos, a matéria-prima. Tá? Tudo que vai diretamente no produto, você consegue visualizar no produto, é uma mão de obra direta. Tudo que é aplicável no produto diretamente associado também é como uma mão de obra. Tá? E aí a gente tem, então, alguma subdivisão, né? Uma subdivisão de custo direto. Tem custo direto fixo, tá? Aqueles que incidem sobre a permanência do equipamento na obra, independente do número de horas trabalhadas. Ou seja, não varia conforme a produção, tá? Por exemplo, remuneração do capital, depreciação, licenciamento, seguro, salário fixo, né? Encargos e benefícios dos operadores e motoristas, alimentação, transporte, alojamento, assim como todas as despesas admissionais, demissionais, medicina, segurança e uniforme, ou seja, tudo que não varia conforme a produção, tá, gente? Você pode aumentar a produção que ele ainda vai estar lá, tá? Ou diminuir. Custos variáveis são aqueles que incidem sobre os equipamentos, são dependentes das horas trabalhadas. Por exemplo, combustível, manutenção preditiva, preventiva, corretiva, material rotante, pneus, material de desgaste, filtros, lubrificantes, peça de reposição, e mão de obra de manutenção, ou seja, tudo aquilo ali, gente, que varia conforme o volume de produção. Quanto mais você produz, mais aumenta ou reduz, tá? E aí a gente tem, então, um preço unitário, né? Todo o planejamento dos custos da obra, processo de orçamentação é baseado nas composições dos preços unitários ou simplesmente do CPU, tá? Na verdade, essas composições planilhas em que são demonstrados e calculados os custos de cada insumo utilizado para elaboração do serviço. Então, o preço unitário, gente, a gente possui dentro dele vários elementos, tá? E é muito importante, tá? A gente fazer esse orçamento, ou seja, esse levantamento desses custos para a gente estabelecer o preço. Após a orçamentação, no momento de execução das obras, a composição do produto unitário deve ser utilizada para a verificação da aderência dos custos e produtividades, o que permite uma análise individual dos itens do contrato, tá? Os serviços que estão aderentes fornecerão resultados conforme planejado. Os itens que têm rendimento abaixo do estimado devem ser adequados, pois podem comprometer o resultado financeiro do empreendimento. Em contrapartida, serviços com rendimento maior que previsto podem melhorar o resultado do projeto. Tá? Então, a gente tem, então, um preço unitário, a gente tem que fazer um orçamento de tudo que a gente gasta para a gente entender quanto que a gente vai estabelecer como preço. Dentro disso, insere-se o conceito de produtividade, né, que a gente menciona os equipamentos, as mãos de obra, os serviços, né? E a gente tem que entender quão produtivos são esses recursos, tá? Então, a gente pode definir como produtividade resultado unitário que pode ser obtido pelo recurso mobilizado. Assim, os recursos mais produtivos são aqueles que têm melhor desempenho, né? Ou seja, aqueles que conseguem gerar mais saídas com poucas entradas. Por exemplo, uma bitoneira que consome menos energia elétrica,
tá? Um martelo pneumático, um martelete, enfim, são, por exemplo, ferramentas, estou fazendo analogia das ferramentas, mas mesmo assim, assim como os equipamentos, a gente tem pessoas também mais produtivas que as outras. A consideração do consumo de insumos para a composição do produto unitário, no momento do dimensionamento dos recursos e materiais e matérias, ou seja, os insumos, para a elaboração das composições de preço unitário, devem ser consideradas as perdas, as variações volumétricas, tais como diminuição do volume do solo, pelo processo de compactação, a perda de material aço, no serviço de corte e dobra. Né? Aqueles resíduos que a gente conhece são gerados na construção civil, tudo isso a gente tem que colocar dentro também, né, do preço do produto, tá? E aí a gente tem, gente, essa composição de preço unitário sendo formado aí por diversos aspectos, tá? Inclusive os materiais que são considerados perdas, desperdícios lá na construção. Bom, a gente tem também a curva BC, né? Essa curva da BC é muito interessante. Ela surgiu, esse conceito surgiu na Itália, tá? No século XIX, através de um estudo realizado sobre distribuição de renda, que concluiu 80% das riquezas estavam concentradas nas mãos de 20% da população. Então, baseado nesse mesmo conceito, eu tenho produtos, classes de produtos que são mais rentáveis do que os outros, ou que custam mais que os outros, tá? Então, podemos classificar os insumos e recursos aplicando 3 subgrupos de família, família A, B e C. A família A é o quê? Itens classe A na curva ABC. Então, muito representativo, de grande valor, consomem muito. Exemplo, utilizar o asfalto em uma obra de pavimentação. Grupo da família B são imediatamente representativos, medianamente representativos, de médio valor e consumo, por exemplo, execução de canaletas de concreto em uma obra de pavimentação. E no grupo C, itens pouco representativos de baixo valor e consumo, como aquisição de gás de cozinha para alojamento dos colaboradores que trabalham em uma obra de pavimentação. Então, eu classifico esses itens, tá? De acordo com o valor e consumo, tá? De uma forma decrescente. Quanto maior o valor e o consumo, família A, família B, médio, e família C, de baixo, tá? E aí, esse orçamento da obra, essa orçamentação, requer que seja realizado o planejamento da obra inteira. Uma importante etapa desse planejamento é fazer um cronograma físico que permite visualização das diversas etapas que serão executadas no tempo, como a gente falou na última aula. Utilizando os dados fornecidos pelo cronograma físico com os insumos dimensionados na composição do preço unitário, podemos obter um cronograma de custos e faturamentos que podemos definir como cronograma financeiro. Olha que interessante. A gente tem os meses e tem o valor acumulado aí que a gente tem, no caso, nessas linhas aqui, de retorno, né? Olha lá, previsto mensal, real mensal. Então, é interessante que o real, né, a gente consiga aí acumular mais do que a previsão, como receita, né? Como custo, não, aí é um problema, tá? E aí eu consigo fazer essas associações aqui, né? Bom, aí a gente tem 2 tipos de aplicações do cronograma financeiro, no planejamento do fluxo de caixa e na estratégia financeira. No planejamento do fluxo de caixa, a definição do planejamento do fluxo de caixa, os desembolsos podem ser detalhados dentro de um prazo estabelecido, em geral mensalmente, porém a periodicidade pode ser definida pelo planejador orçamentista. Ou seja, eu posso colocar aqui os valores que eu tenho de desembolso de caixa, e como estratégia financeira, o cronograma vai fornecer ao gerente de projeto à empresa executora informações importantes para alavancar a empresa ou obra, através da obtenção de financiamento, optar pelo resgate de investimento, que irá reduzir o custo financeiro da obra. Então, da mesma forma, eu consigo colocar esses dados aqui e eu aplicar este cronograma de uma forma, duas formas diferentes, tá? Então, nessa web aula, a gente aprendeu mais sobre custo, como a composição do preço unitário e o conceito de produtividade. E a curva ABC, né, pessoal, além do cronograma físico. Está bem curtinho o tema da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a seção 4.2. A seção 4.2 ela vai justamente basear-se, né? Está com um pouco de lentidão aqui.
Mas na próxima aula nós vamos falar das práticas de gestão de custo indireto. Então, nessa aula a gente viu o direto, na próxima aula o indireto, e na última aula, 4.3, nós vamos tratar o controle e integração do custo, tá? Que é a última aula. Ok, pessoal? Bom, espero vocês na próxima aula. Por favor, não faltem, está chegando a hora da prova, tá? E tenham um ótimo final de semana, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula.